E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Vamos brigar, nossa briga com o microfone. Tudo bem com vocês, amigos torcedores de outros clubes? Bem-vindos. Hoje, dia de São Paulo em campo, hoje dia de comentando comentários. E você sabe que quando tem comentando comentários, a gente não faz aquelas informações, né? A gente fala basicamente sobre os comentários, os últimos comentários do pessoal aí, uma maneira da gente interagir mais. Então, se tiver alguma notícia importante que está acontecendo hoje no São Paulo, você não vai ver aqui nesse vídeo. Você vai ver no pré-jogo, a gente faz, não esqueça, Barolo Live está entrando aqui no card, né? Não sei, onde geralmente aqui em cima, aqui entra o card, que é o meu canal de lives, que a gente faz a live de pré-jogo e live do intervalo, que já virou uma tradição, a gente faz tempo aqui. Então, hoje é comentando comentários. E se tiver alguma informação importante do São Paulo, a gente fala antes do jogo de hoje, tá bom? Vamos falar bastante, tem bastante comentário aqui que eu quero falar com você, já vou explicar direitinho como é que vai ser dessa vez. Mas antes, só para dar aquele recadinho do OneFootball, onde você acompanha hoje, principalmente hoje, as rodadas do seu, tudo sobre o seu time do coração. Mas hoje você acompanha, se você é São Paulino, você acompanha tudo no futebol, já desde o pré-jogo, as escalações, e se acompanha tudo lá. E aí também tem. Durante o jogo você põe as notificações, se você não puder assistir o jogo, estiver trabalhando, estiver na faculdade, você coloca nas notificações, eles vão alertando, alerta de gols, é legal pra caramba, o melhor aplicativo de futebol para celular, totalmente de graça, você clica, tá no primeiro link da descrição, você baixa de graça, você aproveita, tem um monte de benefício, um aplicativo bonito, fácil de usar, então não é só para São Paulino não, para todos os clubes, você que gosta, não perca tempo, tá bom? Baixa aí de graça o OneFootball e prestigie quem prestigia a mídia alternativa, tá bom? Um abraço ao pessoal do OneFootball que tá sempre com a gente aí. Gente, essa maneira foi da gente fazer o comentando comentários, uma maneira da gente interagir mais. E aí eu separei alguns comentários, depois do jogo contra o Fortaleza, essa semana alguns também, de gente que tem uma opinião diferente da minha. Porque é o seguinte, eu pego muito no pé, já peguei mais que eu tô meio até desencano dos bochechas vermelhas, porque assim, ser um bochechão vermelha não é discordar de mim, não é pensar diferente de mim. Você pode discordar de mim à vontade, desde que respeite a minha opinião, desde que respeite a minha maneira de torcer. Eu chamo de bochecha vermelha aquele cara que tá, o torcedor do São Paulo, que tá tomando tapa na cara há 10 anos e acha que tá tudo lindo e acha que não tem que criticar. Acha que não pode cobrar porque critica quem critica, esse eu chamo de bochecha vermelha. Você ter o torcedor que tem as suas predileções, que tem os seus ídolos, que torce do seu jeito, que vai no estádio, que não vai no estádio, que compra camisa, que não compra camisa, cada um torce do jeito que quer, cada um torce do jeito que bem entender, porque eu sempre falo, nós estamos do mesmo lado, mas eu acho muito importante que você respeite a opinião do outro, respeite a opinião de quem pensa diferente de você e respeite quem cobra, respeite quem critica, porque eu tenho certeza que mesmo você, se não cobra, se não critica, que acha que tá tudo lindo, mesmo você quer o bem do São Paulo. Então, assim como quem critica também quer. Só que eu acho que quando você passa pano, quando você fecha os olhos, quando você mima determinados jogadores, dirigentes, treinadores, você acaba prejudicando o São Paulo, porque aí você desce o nível, o sarrafo fica lá embaixo, e aí eu acho que tem o torcedor que acha que passa pano, que acha que tá tudo lindo, também tem responsabilidade por essa situação do São Paulo. Não é o principal culpado, mas acho que tem responsabilidade também. Mas tem algumas opiniões aqui que eu queria mostrar para vocês que a gente tem que respeitar. Embora não concorde, respeita. Quando o cara não me ofende, quando o cara expõe a maneira de pensar dele, tem uma opinião, e eu vou rebater aqui algumas situações aqui, e vocês me ajudam a rebater nos comentários também, se vocês tanto concordando ou discordando, não tem problema nenhum. Primeiro comentário do João Lima, curto e grosso, João Lima. Reinaldo é melhor até que o Leonardo, mas joga sozinho, infelizmente. Tá aí. João Lima acha que o Reinaldo é melhor que o Leonardo, mas ele infelizmente joga sozinho. Teve um amigo do canal que comentou que o Igor Vinícius é o melhor lateral que ele viu jogar depois do Cafu e do Cicinho. Você quer que eu faça o quê? Que eu vou brigar com o cara? Não vou brigar. Aí o Ju Almeida Alves, falando mais do Reinaldo. Ó, Barolo, o Reinaldo não foi tão mal assim na partida contra o Fortaleza. Se todos os jogadores tivessem a postura e a vontade que ele teve, não ficariam 1-0 pro Fortaleza. O Reinaldo lançou bola na área, deu passe, se apresentou pro jogo. Sou crítico dele muitas vezes, mas hoje não. Tá vendo? Tipo, o cara não me ofende, o cara dá a opinião dele, acha que o Reinaldo jogou bem. Eu achei que o Reinaldo foi péssimo no jogo contra o Fortaleza, que ele errou todas as jogadas, tomou um cartão amarelo besta reclamando de um lateral e
por coincidência ou não vai viajar para Curitiba, né? Para enfrentar o Curitiba. Então, para mim, o Reinaldo, eu já falei para vocês a minha opinião sobre ele, é um jogador peladeiro, é um jogador que um dia vai fazer 3 gols e 2 assistências e no outro dia ele vai subir de braço aberto cometer um pênalti infantil. Mas respeito a opinião tanto do João Lima quanto do Ju Almeida Alves, só que discordo 100% delas. Aí o Doni bate. Rogério não tem culpa se os caras erram um gol embaixo do gol. Barolo, tá osso te ouvir. Presta atenção nessa frase. Barolo, tá osso de ouvir. Cara, amassamos o Santos, amassamos o Varmengo, amassamos o Fortaleza. O time não jogou mal. Sabe o que é osso? Os caras perdem gol na cara do gol. Agora, o time tá lutando. Não é pra tanta crítica pro Rogério. Tá fazendo muito com pouco. Os jogadores ficam na cara e não fazem nada. Isso não é culpa do técnico. Vamos lá. Donibá, primeiro deixa eu falar uma coisa pra você. Se tá osso me ouvir, você não é obrigado a ouvir, cara. Pelo amor de Deus, não ouça. Eu não quero que você assista aos vídeos que eu gravo que você fique incomodado. Então, se tá osso me ouvir, você não precisa me ouvir. Eu acho que você pode encontrar dentro da própria internet gente que pensa como você, que o São Paulo amassou o Santos e perdeu, amassou o Varmengo, que você chama de Varmengo, e perdeu, que amassou o Fortaleza e perdeu. Um monte de gente deve ter na internet aí, eu sinceramente não me lembro de cabeça, mas deve ter gente aí que pensa assim, que o São Paulo amassou, que jogou bem pra caramba. Talvez você tenha visto um jogo que eu não vi, você tenha reparado em coisas que eu não reparei. Para mim o São Paulo foi péssimo contra o Santos, para mim jogou bem contra o Flamengo, só que os jogadores são incapazes de acertar uma bola no gol, isso para mim é treinamento também, o treinador tem responsabilidade sim. E contra o Fortaleza tiveram 2 ou 3 chances e o jogo foi horroroso do São Paulo. O esquema tático do Rogério Ceni é horroroso, não tá funcionando, em vários jogos não tem funcionado. Mas é a sua opinião, você acha que o São Paulo amassou, que a culpa nunca é do Rogério, beleza. Só que eu só não quero que você se incomode me ouvindo, então não precisa me ouvir. Se você acha que tá osso me ouvir, tem outros canais aí que você pode ir atrás, entendeu? Por favor, não quero que você fique incomodado assistindo meus vídeos. Não precisa assistir. Se tá osso me ouvir, eu acho que tá osso ouvir esse tipo de comentário. Que o São Paulo amassou, que o Rogério nunca tem culpa. Eu acho que osso eu ouvir esse tipo de comentário. Mas tudo bem, eu escuto seu comentário, tô aqui. Mas não se incomode comigo, tá? Não se preocupe. Se tá osso me ouvir, você pode ir para outro canal, não tem problema nenhum. Aí o Henrique Moreno, 2 torcedores do Fortaleza aqui. Sou torcedor do Fortaleza e digo que o Felipe Alves aqui é ídolo. Ele só era reserva porque brigou com o Vojvoda lá, o técnico. Observação. Felipe Alves é umas 10 vezes melhor que o Fernando Miguel. Então, Henrique, mandaram o goleiro errado pra cá. Você me desculpa. Eu até respondi o seu comentário aqui lá no canal. Eu só acho o seguinte. Uma coisa, com todo respeito, e você vai entender o que eu tô falando. Uma coisa é você jogar no Fortaleza, velho. Desculpa. Uma coisa é você jogar no Fortaleza. É um time que a pressão é muito menor, é um dos maiores clubes do Nordeste, é um time que se reorganizou, é um time que toda hora tá disputando título, tá sendo campeão estadual, campeão da Copa do Nordeste. Uma coisa é você jogar nesse time. Outra coisa é você jogar no São Paulo. É um time que não ganha nada há um monte de tempo, é um time que tem um goleiro como o Rogério Ceni que nunca mais conseguiu ser substituído à altura. É diferente. Então, talvez, você está dizendo que o Felipe Alves é ídolo, então que ele saiu só porque brigou com o treinador, não sei. E, sinceramente, pelo que eu vi, eu não acho que ele seja melhor que o Felipe Alves, que o Fernando Miguel, não acho que o Felipe Alves seja melhor. Mas é a sua opinião, você de um torcedor do Fortaleza. Eu só acho que é muito diferente você jogar no Fortaleza e você jogar no São Paulo, por causa de tudo isso que eu falei. O Vinícius Gomes, também torce por Fortaleza, falou o seguinte, porque eu perguntei no vídeo qual que era a função do Nestor, né? O Vinícius falou assim, sou torcedor do Fortaleza e pelo que conheço das táticas do Rogério, o Nestor deveria ser o volante brigador, rápido, que pisa dentro da área. Mas como você bem disse, ele não faz nem o básico, é dar um passe certo. Então, Vinícius, talvez, pelo que você conhece do Rogério Ceni como treinador, que ele ficou muitos anos aí, eu acho que talvez seja isso, né? Ele gostaria. Mas o Nestor tem. O Nestor não é brigador, o Nestor não é rápido e o Nestor não pisa dentro da área. Quando ele pisa, ele manda a bola fora do estádio. Mas e não sabe dar um passe certo. Mas você. Eu gostaria muito que o Nestor fosse isso. Aliás, ninguém conseguiu definir. A melhor definição para o Nestor,
porque eu perguntei, né, se alguém soubesse qual era a função do Nestor, alguém falou assim, ia fazer a gente passar raiva. Então, tá certo mesmo. Ó, esse aqui é legal. Arthur Zafalon. Desculpa se é Zafalon, né? Mas Arthur Zafalon. Olha essa aqui, ó. Barolo, você criticava tanto o Fernando Diniz na época do São Paulo e agora ele está fazendo sucesso no Fluminense e o São Paulo sofrendo com o Rogério Ceni. Viu como o Fernando Diniz é injustiçado? Ele tirava leite de pedra e você metia o pau nele. Ele fez caras como Luciano, Sara e Brenner jogarem bola. Já o Rogério, com um elenco muito mais robusto, faz bem menos. Vamos lá, Arthur, deixa eu falar pra você. Talvez eu gravei um vídeo, já faz mais ou menos umas 2 semanas, contando a trajetória do Rogério Ceni, do Fernando Diniz no São Paulo, para os torcedores que, assim como você, têm a memória um pouco curta, se esqueceram. Então vou resumir bem rapidamente. O Fernando Diniz perdeu pro catadão do WhatsApp do Mirassol, para mim, no maior vexame da história do São Paulo. Tomou 3 do Mirassol, um time que tinha 18 jogadores que tinham sido contratados naquela semana, inclusive motorista de Uber. Perdeu dentro do Morumbi. Tomou 3 gols dentro do Morumbi. O Fernando Diniz perdeu o Campeonato Brasileiro mais ganho da história dos pontos corridos, depois de estar na frente, depois brigou com o Tietê, perdeu o campeonato mais ganho da história dos pontos corridos. O Fernando Diniz, o time que ele comandava, conseguiu perder pro Binacional na Libertadores e foi eliminado na fase de grupos da Libertadores depois de 33 anos. Isso não acontecia há 33 anos, a Libertadores nem chamava Libertadores, o Fernando Diniz conseguiu ser eliminado da fase de grupos, perdendo para um time amador como o Binacional. Aí ele caiu na Sul-Americana e conseguiu ser eliminado por um time inexpressivo chamado Lanús, dentro do Morumbi. O time que ele dirigia tomou 6 gols em 2 jogos. O time do Fernando Diniz tomou de 5-1 do Internacional, no jogo que perdeu a liderança do campeonato, na maior goleada da história do São Paulo, que o São Paulo sofreu na história dentro do Morumbi. Essa foi, durante 1 ano e pouco, 1 ano e meio, essa foi a trajetória do Fernando Diniz, que, segundo você, não podia criticar. E só para sua informação, só para você se situar, eu não vi ele fazer o Sara jogar bola, porque para mim o Sara nunca jogou bola no São Paulo. O Brenner foi um dos maiores artilheiros das categorias de base do São Paulo e só não explodiu antes porque queimaram a etapa com ele. Ele subiu pelo elenco profissional queimando o mano da base. E o Luciano, tanto não foi o Diniz que fez ele jogar bola, porque até hoje ele tá jogando bola. Então, eu acho que você deve torcer pro Fluminense, né? Deve a partir de agora torcer pro Fluminense, já que você torce pro Fernando Diniz. Na minha concepção, na minha maneira de torcer, assim, eu torço para o São Paulo. O que o Diniz fez fora do São Paulo, antes de chegar no São Paulo, não me interessa. O que ele fez no Vasco, o que ele fez no Santos, o que ele faz no Fluminense também não me interessa. Assim como não me interessa também no caso do próprio Luciano que você citou, se ele jogou mal no Corinthians e se ele jogou mal no Grêmio. O que interessa é que ele joga a bola até hoje no São Paulo. É um dos principais nomes do time do São Paulo. Então, eu só refresquei a sua memória, porque toda vez que o São Paulo perde, alguém vem com essa história de Fernando Diniz. Alguém vem, porque agora ele tá fazendo um trabalho bom no Fluminense no 17º ano de carreira que ele tá. Mesmo assim, com pouquíssimos títulos importantes, né? Ele tem muito poucos títulos, o Fernando Diniz. Mas tem torcedor do São Paulo que ainda defende o Fernando Diniz. Teve um torcedor que defendeu ele e o Denis. Diz que o São Paulo tá pagando por a gente criticar o Denis e o Fernando Diniz. Mas para mim, o que importa é o São Paulo, e a passagem dele pelo São Paulo foi marcada por toda essa série de vexames absurdos do time comandado pelo Fernando Diniz. E sobre time mais robusto que o São Paulo tem hoje, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. Só para lembrar, o Diniz tinha o Daniel Alves, que mandava nele e no time. Jogava de camisa 10, era o meio de campo, e a gente pode criticar o Daniel Alves, mas que ele era um jogador, que ele não é um jogador bom jogador, a gente não pode falar. Mas tem muitos defensores, muitos não, mas tem alguns torcedores do Diniz que infelizmente têm uma memória curta. É o caso do nosso amigo aqui, o Arthur. Mas tudo bem, cada um com a sua opinião. Aí o André Luiz Costa, para encerrar, para não ficar muito grande o vídeo, eu queria ver o São Paulo rebaixado. André Luiz Costa, só para ver se muda alguma coisa. Às vezes é bom cair para tomar vergonha na cara. André, na minha opinião, você não poderia estar mais errado. Não precisa cair para mudar. Olha quantos clubes foram rebaixados e não conseguiram voltar até hoje.
O Cruzeiro vai voltar, deve voltar para a Série A depois de 3 anos. O Vasco vive caindo e subindo. O Botafogo também. Vários clubes importantes caíram e jamais conseguiram se reerguer. Cair para a segunda divisão não é garantia de nada. Cair para a segunda divisão hoje não é como era antigamente, que a segunda divisão era só um purgatório e no ano seguinte você voltava. No nível do futebol brasileiro hoje, que para mim é a quinta prateleira do futebol mundial, tanto a Série A como a Série B são muito equilibradas. Tem um monte de time ruim que eles ficam se matando para ver quem sobrevive. Para mim, dá para mudar muita coisa, dá para reestruturar tudo sem cair para a segunda divisão. Quer um exemplo? O Flamengo, que se reestruturou e para mim hoje é o maior clube do Brasil. Não hoje, né? Já veio de uns 2, 3 anos sendo o maior clube do Brasil. Então, para mim, não precisa ser rebaixado para mudar nada e eu jamais gostaria de ver essa mancha no time, essa mancha na história do São Paulo e essa vergonha, para mim, é a vergonha suprema de ser rebaixado para a segunda divisão. Gente, um xbet, primeiro comentário fixado, clique, usa o código promocional Barolo. Espero você na live pré-jogo, 9h20 no Barolo Lives, depois no intervalo e vídeo no Barolo Vídeos. Espero que o São Paulo faça uma bela apresentação, porque, para mim, é obrigação vencer essa Sul-Americana, pelo que eu falei nos vídeos de ontem, né, nos 2 vídeos de ontem, e a grande maioria concordou comigo, e eu vou continuar cobrando esses caras, pegando no pé desses caras, porque eles vestem a camisa de um dos maiores times do Brasil e do mundo, tricampeão mundial e tricampeão da América. É bom a gente nunca esquecer disso, tá bom? Fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, a gente se encontra de novo à noite. Forte abraço, tchau, tchau.